Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para a cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, e é porque devemos querer viver com Jesus, tanto ontem como hoje, todos os dias da nossa vida, é porque devemos guardar a sua lei no nosso coração, que também estaremos com Ele por toda a eternidade. Assim, o cântico deve justificar mais do que uma bela canção, uma atitude de conversão na nossa vida. Reconheçamos por isso mesmo as nossas culpas agora, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo,
Fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em Cristo Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo e com profunda convicção. Bem sabeis como procedemos no meio de vós para vosso bem. Em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não precisamos de falar sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livrará da ira divina que há de vir. Palavra do Senhor. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo.
louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia, 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 As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Vós não entrais, nem deixais entrar os que desejam. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque dais volta ao mar e à terra para fazerdes um convertido, mas tendo-o conseguido, fazeis dele um merecedor da hiena, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, a nada se obriga, mas quem jurar pelo ouro do santuário, tem de cumprir. Insensatos e cegos, que vale mais, o ouro ou o santuário que significa ouro? Dizeis também: quem jurar pelo altar, a nada se obriga,
mas quem jurar pela oferenda que está sobre o altar tem de cumprir. Cegos, que vale mais? A oferenda ou o altar que significa a oferenda? Na verdade, quem jurar pelo altar, jura por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, escutávamos, às vezes o sacerdote fala da primeira leitura, ou até mesmo do Salmo, do Evangelho. Hoje começo pela antífona, tão bem cantada aqui pelo seu padre João Paulo, que sempre nos anima e eleva com o seu cântico. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor, eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Esta é a voz do pastor, o pastor que chama as suas ovelhas. Entretanto, o pastor também que afasta os lobos das suas ovelhas, que as protege, que dá a sua vida por elas. Uma vez eu vi uma banda desenhada, e às vezes certas bandas desenhadas conseguem, através da ironia, da situação engraçada, dar-nos grandes ensinamentos. Uma banda desenhada de umas ovelhinhas a pastar, e um homem que vai a passar por ali, e de repente vê uns lobos que se aproximam do rebanho. E vai ter com as ovelhas e dizem, cuidado, olha os lobos. E as ovelhas, em vez de se precaverem relativamente aos lobos, viram-se contra o homem. E dizem, quem és tu para julgar? Quem és tu agora para chamar a atenção para os lobos? E pimba, dá um pontapé no homem. Isso tudo em banda desenhada. E é por tu estares a chamar os lobos de lobos, que os lobos ficam assim e vêm comer as ovelhinhas, a culpa é tua, vai-te embora, não julgues ninguém. Pode ser uma tendência nos dias de hoje, nós dizermos quem que estão a julgar, quem nos está a avisar. Uma mãe que diz para o seu filho, tem cuidado com este ou com aquele, porque eu vejo que não é boa amizade para ti. Tens que saber escolher os teus amigos. Essa mãe está a julgar ou está a aconselhar? Pois há um papel profético que é fundamental, que faz parte da vigilância. E já dizia o Senhor Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. A vigilância relativamente aos lobos que querem devorar o rebanho. Achei muito interessante que um Papa escreveu como epitáfio no túmulo de outro Papa, São Leão Magno, se não me engano o Papa Sérgio colocou lá, o pastor que velou sempre pelo seu rebanho para que o lobo não o dispersasse. Muito bonito, e mantém-se até hoje lá no túmulo de São Leão Magno, Papa, esse epitáfio colocado pelo Papa Sérgio, a velar para que o lobo não dizimasse o rebanho. Às vezes é um papel profético nosso de advertir para os lobos. Ora, isso é o que o Senhor Jesus faz no Evangelho de hoje. Tende cuidado com os fariseus e os doutores da lei, pois sentaram-se no trono de Moisés. Vai começar assim, não escutamos, mas é assim que o Senhor Jesus introduz. Façais o que eles digam, mas não o que eles fazem. Olha que interessante, o Senhor Jesus a alertar os seus discípulos para terem cuidado
Qualquer relativista hoje diria, ele está a julgar. Não está a julgar, está a advertir, está a aconselhar, está a chamar a atenção, está a profetizar. Pois profeta é aquele que diz a verdade. E não se pode omitir a ela. Pois afinal tratavam-se de sepulcros caiados, bando de víboras. O Senhor Jesus é duro relativamente a eles. Na advertência que faz aos seus discípulos, dos fariseus e dos doutores da lei. E aqui nós temos estes 7 ais que contrabalançam as 7 bem-aventuranças. Ai de vós, fariseus. Porquê? Porque na própria linguagem deles deturpavam as coisas. Juravam pelo ouro do templo e não pelo templo. Mas o que é que era mais importante? No fundo era uma questão de juramento, mas de hipocrisia deles. Juravam pela oferta que estava sobre o altar e não sobre o altar. Mas o Senhor Jesus a dizer, mas é o altar que santifica a oferenda. Mas no fundo estava a chamar a atenção a uma série de preceitos que eles tinham criado, a toda uma linguagem que era criada por eles e que era enganosa. Parecia que cumpriam muitas regrinhas, usavam uma linguagem toda muito cuidada, mas eram falsos. Aproveitavam-se das viúvas, usavam uma linguagem assim, formavam prosélites, isto é, seguidores deles, e faziam-nos ainda pior do que eles. De geração para geração, aquilo estava a ficar cada vez pior. E o Senhor Jesus vai alertar para tudo isso. De fato, devemos ter cuidado com aqueles que são falsos, que dizem uma coisa, mas fazem outra. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não, diz o Senhor Jesus. Devemos ter cuidado também nós, às vezes com juramentos. Eu juro, Cuidado. A nossa palavra deveria bastar, se somos pessoas verídicas. E agora eu passo para um outro ponto que me parece também importante. Noutros tempos, a palavra de um homem, e quem diz de um homem diz de uma mulher, era uma palavra de honra. Quando se dava uma palavra, cumpria-se ou estava-se disposto até a morrer por ela. A coisa chegou de tal forma que muitas das vezes os homens degladiavam-se, porque um dava uma palavra contra o outro e aquilo resolviam nos duelos. E o Papa, a dado momento, teve que proibir os duelos, mandar colocar até crucificados nas ruas, concordavam tantas ruas, pois era proibido matarem-se em frente ao crucificado. Era uma maneira de atenuar a quantidade de duelos. Mas aquela palavra de honra dada era levada até à morte se necessário. Depois veio um homem chamado Rousseau, inventou uma coisa chamada contrato social. Passámos a assinar em papéis. Claro que isso ao longo dos tempos, cada vez coloca-se mais regrinhas no papel e mais adendos no papel, e hoje em dia a gente assina um papel, tem que ter cuidado com todas as letrinhas pequenas que lá está. Depois entram advogados e cada advogado faz a sua interpretação da lei, e cada um tenta puxar a brasa à sua sardinha ou à sardinha do seu cliente, não sei, e então fica um caos. E então tem que se fazer novas leis e surgem cada vez mais. Antigamente a palavra de honra e os 10 mandamentos eram suficientes. Hoje em dia inventamos e temos uma carga então legislativa brutal que a cada dia sai no Diário da República novas leis. É uma coisa que o advogado, coitado, perdem o pé, tem que estar a atualizar constantemente. Porque a palavra de honra não chega. Tudo passou a ser uma assinatura no papel e depende do que está escrito no papel. E então, como me dizia uma vez um político, nós fazemos as leis não é para os amigos, é para os inimigos. Então as leis não servem para os amigos, servem para os inimigos. São feitas muitas vezes a pensar nos inimigos e não nos amigos. Manipuladas a belo interesse do legislador. Não significa que a lei não seja necessária. Onde está a sociedade é precisa lei. Já dizia um velho adágio latino. Não podemos viver sem leis. Mas o problema é, hoje em dia, a falta de honra nos homens. Que às vezes tem que fazer criar tanta lei. Uma palavra não seria o suficiente. Uma coisa interessante nas aparições de Fátima.
A Jacinta, logo depois da primeira aparição, não aguentou e foi contar para os pais. Apesar de terem prometido os três que iriam guardar silêncio, ela dizia: como iria eu guardar silêncio? Era uma senhora tão bonita. Então ela foi, a primeira coisa em casa, contou. E o pai do Francisco e da Jacinta perguntou ao irmão mais velho, ao Francisco: ouve lá, isto que a tua irmã está a dizer é verdade? Essa senhora apareceu? E o Francisco disse: é verdade, meu pai. E o pai do Francisco disse: se o Francisco diz que é verdade, é porque o meu filho não mente. Olha que bonito. O primeiro crente, por assim dizer, das aparições, que não viu, mas acreditou, foi o pai do Francisco, devido ao testemunho do seu filho, por ser um menino verídico, que não mentia. Como se pode confiar numa pessoa assim? Como se cria dificuldade em confiar numa pessoa falsa? E às vezes quebra-se tanto a confiança, até no meio familiar, até entre o esposo e a esposa. Porque um dia o esposo disse que foi, mas não foi, e na verdade estava noutro lugar, e a esposa descobre. E a confiança às vezes é como a virgindade. Quando se perde, não se recupera mais. Se nós fôssemos verídicos, se nós fôssemos autênticos, e o Evangelho de hoje faz-nos um forte apelo à veracidade, à autenticidade e a termos cuidado com a falsidade. Irmãos e irmãs, com a sua palavra, Jesus continua a opor-se ainda hoje àqueles que querem fazer de Deus um aliado da mentira. A Ele, que é o caminho e a verdade, peçamos-lhe: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a Santa Igreja anuncie hoje, como Jesus, que o reino dos céus não está fechado a ninguém, mas aberto a todos os que o procuram de verdade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os homens identifiquem e rejeitem os ídolos que os impedem de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e creiam em Cristo que veio libertá-los da escravidão, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo dá graças pela fé, caridade e esperança dos cristãos, nos leve a reconhecer a força do Espírito que nele atuava. Oremos, irmãos. Para que aqueles a quem Jesus chama guias cegos possam abrir-se à mensagem do Evangelho e tornar-se guias de outros para a verdade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os fiéis de todas as paróquias da Diocese não julguem as coisas pelos critérios deste mundo, mas pelos critérios que Jesus transmitiu aos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, ensinai-nos a amar-vos com o ardor de São Paulo, que trazia sempre o vosso nome na boca e no coração. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Diz o Senhor. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Diz o
a bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Diz o Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia, e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos,
E fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Ave